Three, two, one. Olá, piás e gurias! Meu nome é Danilo Ferreira e sejam todos bem-vindos ao canal Paraná em Cena! E hoje nós vamos conversar com ela, que é advogada, é do Movimento Negro do PDT e pré-candidata ao Senado pelo estado do Paraná. Conversamos hoje com Elisa Ferreira. Seja bem-vinda, Elisa! E daí, tudo bem com você? Tudo certo? Ai, correria, né? Cansada, daí hoje eu consegui um tempinho para lavar o cabelo. Mas faz parte, é isso mesmo, né? Quem quer se posicionar politicamente e né, além disso, eu também sou advogada autônoma, mãe de 2 crianças, né? Então sempre é uma correria. Minha vida já é uma correria natural, mas com a política ficou mais ainda. Primeiro, quem é a Elisa Ferreira? Como que começou na política? Já falou que é advogada, mãe de 2 crianças. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Elisa. Essas são perguntas assim que eu tenho respondido com uma certa frequência, porque acredito que as pessoas elas vão se identificar de certa forma, mas também ao mesmo tempo para tentar entender, né? Por que uma mulher negra com consciência, né, da questão do colorismo e que, portanto, sabe da condição hoje de ter a pele clara e que, portanto, tem um trânsito maior na sociedade do que se tivesse a pele mais escura, né? Então, eu tento, na medida do possível, trazer essa fala também para que se entendam qual é o meu lugar de fala, né? E o meu lugar de fala é de uma mulher negra de pele clara, que está em ascensão social e que, portanto, já ocupa, né, alguns espaços sociais que poucas pessoas negras têm esse acesso ainda, né? Considerando que hoje, no Paraná, nós somos 34% da população paranaense, né? A população negra representa 34%, e a gente não vê esses quadros na advocacia, por exemplo, né? Nem no judiciário, nem juízes, promotores, né? Então, a gente vê que tem alguma coisa de errado, né? A estatística mostra que nós somos 34%. Onde que estão todas as pessoas negras ocupando esses espaços de poder também? Então, a Elisa é essa pessoa aqui que vocês estão vendo, né? Essa figura aqui, que é mãe, né? Advogada. Eu sou advogada há quase 12 anos, agora dia 15 de setembro eu completo 12 anos de advocacia, inclusive eu digo assim, é um número para esse ano cabalístico, né? Então, está sendo um privilégio para mim, né, estar no PDT nesse momento também, né, de entender esse resgate do trabalhismo que a gente tem aqui nesse momento, né, a reestruturação do nosso partido no Paraná, resgatando o legado, né, deixado por Abdias do Nascimento, que foi um dos fundadores do PDT, junto com Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro. E para além de ser essa advogada que está há quase 12 anos atuando na advocacia, então, portanto, na linha de frente mesmo, porque eu digo, né, eu não sou professora, eu sou advogada atuante, eu atendo a classe trabalhadora desde que eu me formei. Desde que eu saí da faculdade, eu tenho essa necessidade de olhar pela justiça, né? E a justiça hoje, muitas pessoas dizem que a justiça ela não é cega, ela é paga para não ver, porque são poucas as pessoas que têm realmente acesso à justiça. Geralmente são as pessoas que conseguem pagar um bom advogado, uma boa advogada. Então, para além de ser uma advogada da classe trabalhadora, que hoje tem essa perspectiva também da promoção da igualdade racial e a de gênero, né, no atendimento de mulheres, de crianças, da população negra de um modo geral, trabalhando também com a questão do racismo dentro das relações de trabalho. Para além disso, eu também sou uma promotora legal popular, o que me coloca também como uma defensora de direitos humanos, que eu sou desde que eu sou pequena, porque desde que eu sou pequena a família brinca, né? Lá vai a Elisa defender os injustiçados, os pobres e os oprimidos, né? Eles falavam assim, eu era pequena e não entendia muito bem, mas era porque eu era bocuda, né? Eu falava, eu queria me expressar, eu ficava indignada, eu questionava as coisas, eu sempre fui muito questionadora. E isso também é uma das coisas que me foi permitido no meu ambiente familiar, né? Então, eu sempre tive esse estímulo para ser
essa menina bocuda, né? Eu era uma menina bocuda, hoje eu continuo sendo. E nessa perspectiva, né, além de ser, então, essa promotora legal popular também, que faz esse atendimento voltado para a defesa dos direitos humanos, eu sou bissexual, eu sou mãe de 2 crianças, maternidade essa que eu digo que eu exerço de maneira solo, né, porque eu não estou junto com o pai dos meus filhos, nós somos separados. Hoje, com quem eu compartilho a minha maternidade é com a minha mãe e com o meu pai, a gente mora juntos, né? Esse período de pandemia me fez entender, né, com 2 crianças pequenas, trabalhando de forma autônoma, né, sem a escola, sem, né, tudo que a gente sabe que todo mundo viveu aí nesse período de estar restrito dentro de suas casas. Então, eu venho e volto a morar com os meus pais, e são as pessoas com quem, então, hoje eu estou compartilhando, né, essa responsabilidade de educar e criar 2 crianças para que se tornem cidadã e cidadão em seu pleno desenvolvimento, com bastante consciência, né, na sociedade que a gente vive. Né, sou bissexual, também é algo que é muito importante trazer isso, né, porque a partir do momento que a partir do momento que eu rompi com essa caixa heteronormativa, né, que é o padrão hétero, né, que a sociedade acaba impondo na maioria das vezes, eu preciso também falar, olha, eu existo, também estou aqui e eu sou bissexual. E me sinto jovem porque eu tenho 35 anos, sexta-feira agora eu faço 36, e me sinto nesse lugar de juventude ainda, embora dentro de uma classificação de idade, né, para ocupar determinados espaços da juventude já não sou mais, porque é só até os 29 anos. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de cargos de majoritária dentro da política, que é, né, para Senado, para governo, né, a gente sabe aí que tem uma idade, e daí a partir dessa idade é que eu estou na juventude mesmo, né. E aí, o meu interesse pela política, como é que nasce o meu interesse pela política? É desde que eu sou pequena. Desde que eu sou bem menina, eu acompanhava meu pai em todas as eleições. A cada 2 anos eu ia votar junto com meu pai. E eu perguntava para ele, eu pegava o santinho, porque na época podia jogar o santinho na rua, né? Hoje não pode mais. Mas na época podia, sujava tudo, né? Ficava mais de uma semana aquela sujeira perto das escolas. E eu pegava os santinhos e perguntava, mas pai, e esse aqui, quem que é esse? Mas esse aqui? Aí ele ia me explicando, daí ele falava assim para mim, esse é um candidato aqui do nosso bairro, é um candidato que está há muito tempo, né, fazendo um bom trabalho aqui para o nosso bairro, eu vou votar nele. Aí eu perguntava assim, mas o porquê que a pessoa, ela pode ser um político, né? E aí ele me explicava, falava dos projetos, falava da importância dessa representatividade, que isso impactava na educação, na saúde. Então eu sempre tive, o meu primeiro mentor político foi meu pai, né? Uma pessoa que me deu essa compreensão do que é o sistema político. Ao mesmo tempo, eu nunca me vi nesse lugar, porque, primeiro, a gente não via mulheres na década de 90 nos santinhos, eram só homens. E também não haviam pessoas negras, né, como possíveis representantes de um povo. Então eu nunca me vi nesse lugar, eu nunca me vi nesse espaço, e eu passei a acreditar que não era o meu lugar. Embora o ciricutico da política estava aqui, entendeu? A indignação, aquela coisa Mas por que eu tenho um chuveiro bom na minha casa, e quando eu vou lá para o interior visitar a minha família de lá, eles estão numa casa que não tem energia elétrica e que o banheiro é uma casinha do lado de fora, que não tem saneamento básico, né? Eu não sabia desses conceitos, hoje eu sei, mas lá eu já entendi, eu falava assim, mas por que é tão diferente? Por que eu posso ter e outra pessoa não pode? Por que eu tenho comida na minha mesa e uma pessoa que está em situação de rua não tem uma casa, não tem uma comida para colocar em cima da mesa dela também? Então eu sempre fui muito questionadora e reflexiva com essas relações que hoje vêm em virtude do sistema capitalista que a gente vive. E então, quando eu tenho lá meus 15 anos, eu me envolvo na escola, né? Eu gosto da ideia de participar de grêmio, era uma escola pequena, particular, né? Tive esse privilégio também de poder ter uma educação particular no 2º grau. Fui fazer faculdade, fiz faculdade na Unicuritiba,
também, né, uma faculdade particular, também tive esse acesso, né, a essa educação com muita qualidade. A Unicuritiba, na época, era uma faculdade que era muito técnica, né, então eu saí formada para ser advogada mesmo. E na faculdade eu também estava engajada com o movimento estudantil, também estava ali dentro do diretório acadêmico, dentro do DCE também, gostava muito de fazer essa parte. Então sempre gostava de estar articulando, sempre em contato com as pessoas. Mas por um período, então, né, eu engravido, caso, e fico aí até os meus 30 anos, aproximadamente, numa situação de entender que, eu me formei, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família, e eu não tenho que me preocupar com mais nada. Então eu estava vivendo a vida assim, sabe? Mas com aquela angústia dentro de mim, sem entender o porquê que eu estava tão apagada, tão apática também, sabe? Eu comecei a naturalizar essas violências que a maioria das mulheres sofrem, que a maioria das pessoas negras sofrem, que as pessoas que estão em situação de rua sofrem. Então eu comecei a naturalizar que era uma coisa normal ter uma pessoa em situação de rua. E até que, com 30 anos, eu engravido da minha menina, e eu estava bem barrigudona e andando na rua, e um homem, ele me assedia sexualmente, daqueles termos que as mulheres sabem, né? Então, e eu entra por um ouvido, sai pelo outro, porque isso, de novo, é aquela naturalização de uma cultura que o movimento feminista chama de cultura do estupro, que é a cultura na qual as mulheres são colocadas como objeto, como propriedade, como posse, não como seres humanos. E aí, a partir daí, é onde dá o direito deu o direito àquele homem de achar que estava me agradando, né, me chamando de gostosa na rua. Mas não parou por aí, porque se tivesse parado por aí, tudo bem, porque isso daí é uma coisa que a maioria das mulheres estão acostumadas, né, a essa cultura aí. Ele atravessa a rua, e quando ele atravessa a rua, ele vê que eu tô grávida, e aí ele olha para mim e fala assim, e ainda tá prenha a potranca. Aí aquilo me deixou assim, num estado, eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, eu me senti tão desprezível, sabe, foi uma coisa tão ruim para mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi que não tinha ninguém na rua, era de manhã, era cedo ainda, eu estava indo para o trabalho, e a única coisa que eu pensei que vontade de voar na cara desse homem, assim, sabe, foi uma coisa assim mas eu, mulher, grávida, estava lá com quase 8 meses, né, estava bem barriguda, eu fui para o meu trabalho chorando, eu chorei o dia inteiro, e ali caiu uma ficha em mim, que mundo é esse que eu vou botar uma menina? Eu não quero que minha filha sofra isso, eu não quero que minha filha seja violentada dessa forma, simplesmente porque está indo para o seu local de trabalho. Eu quero que minha filha seja respeitada, eu não quero que ela passe por isso. E aí foi quando eu entendo que o lugar é na política para fazer essa transformação, que não tem outro lugar. Ainda que eu quisesse atuar no judiciário, ainda que eu quisesse fazer um trabalho diferente, a estrutura ela só vai se movimentar a partir do momento em que a gente estiver ocupando esses espaços de poder, que é onde a gente vai estruturar a sociedade, na legislação, né, na formulação de políticas públicas afirmativas, né, pensando nessa perspectiva. E aí, então, eu vou atrás de conhecimento na política, vou atrás de entender o porquê que eu sempre tive esse ciricutico, e aí, então, me formo promotora legal popular em 2019. E aí, uma Elisa antes do 2019 e uma Elisa depois de 2019. As promotoras legais populares, elas trouxeram, através da educação popular, né, que vem de Paulo Freire, um aprendizado de quem sou eu, quem foram os meus ancestrais e para onde eu quero ir, o que eu quero para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. E aí eu percebo, eu já estou em ascensão social, eu já alcancei um lugar na sociedade que poucas mulheres negras alcançaram. Nossa, eu sou a primeira mulher negra da minha família a concluir isso no fundamental. Eu não tinha essa consciência. Eu sou a primeira a conquistar o sonho de criança do que quer ser quando crescer, porque com 9 anos de idade eu desejei me tornar advogada. Então, assim, entender isso tudo olha, mas eu fiquei assim, não posso dizer, eu não sei nem dizer para você que quem eu era antes, quem sou eu agora. Foi ali, né, nas promotoras legais populares, que eu entendi que eu poderia fazer mais, que eu poderia fazer além, inclusive da própria estrutura partidária. Eu entendi que também podia ser mais. Foi quando eu conheço, então, a Andréia de Lima e a Georgia Prates,
elas me fazem o convite para participar da mandata coletiva das pretas, para auxiliar no jurídico, na prestação de contas, enfim, na campanha de um modo geral, para vereadoras aqui da capital, de Curitiba. E então eu começo a fazer esse trabalho de janeiro de 2020 até outubro de 2020. Então eu me dedico praticamente exclusivamente para a mandata coletiva das pretas de forma gratuita, voluntária, e me torno também uma das coordenadoras dessa campanha. E foi enriquecedor para mim, tá? Então aprendi muito. A Andréia é uma amiga hoje, é uma mulher que eu tenho uma inspiração e um carinho muito grande, a Georgia também, admiro muito as duas, me inspiram a estar aqui. E aí foi onde eu olhei e falei assim, tá, eu estava lá durante o ano todo de 2020, o então presidente do Movimento Negro, o Dr. Ivan Camargo, começou a me convidar a fazer parte do PDT, isso em março de 2020, esse ano eu não quero saber de partido político, esse ano eu quero saber da mandata coletiva das pretas, eu estou com elas. E ele fala, mas a gente precisa de um perfil como o seu aqui dentro do PDT, aqui dentro do Movimento Negro, você tem um perfil político, você é a pessoa que a gente precisa aqui dentro. Falei, bom, deixa para o ano que vem, porque para esse ano não, esse ano eu estou com a mandata. O professor Dalton Borba, que é vereador aqui da cidade, também me faz o convite para ir para o PDT, para sair candidata a vereadora, e eu falo assim, não, ainda não é o momento, não quero, estou com a mandata coletiva das pretas. E então, eu participando de toda essa campanha eleitoral, a gente faz 3.582 votos, a primeira vez que elas se candidatam, uma mandata coletiva de 2 mulheres pretas da favela, né, 2 mulheres pretas periféricas, uma delas lésbica, e que de primeira campanha conseguem atingir a 3ª suplência do Partido dos Trabalhadores. E aí, durante esse período que eu trabalhei com elas, eu percebi o quanto era importante estar dentro de uma estrutura partidária para poder fazer esse trabalho de base, esse trabalho de bastidores. Eu gostei muito de fazer isso. Eu falei assim, bom, eu acho que é no PDT, mas espera lá, deixa eu ver que partido mesmo é o que eu quero exercer a minha militância, que eu quero realmente auxiliar candidaturas de pessoas negras para que alcance um espaço de poder. Sem uma perspectiva, Danilo, de sair candidata. Eu ainda não estava nessa perspectiva, eu ainda estava numa perspectiva de contribuir com o meu conhecimento e auxiliar outras pessoas negras a alcançar esse espaço, para no futuro, né, depois de trabalhar bastante, depois de entender bastante da estrutura, aí sim colocar meu nome à disposição para concorrer a um pleito de cadeira parlamentar, independentemente do cargo aí, né? Então eu tinha essa projeção aí lá em 2020, tá? Então eu escolho o PDT por conta da história, da origem, como eu disse no começo, né, o PDT, um dos fundadores foi Abdias do Nascimento, que é um homem que a nível mundial é reconhecido como um dos maiores líderes, né, que o movimento negro teve aqui no Brasil, o pai das cotas raciais, foi o primeiro senador negro na história do Brasil. E enquanto deputado federal lá em 1979, ele apresenta um projeto de lei que previa cotas, inclusive no setor privado, né? Esse projeto de lei foi arquivado, não passou, mas ele, né, essa é a pessoa, entende? Então, quando eu olhei para isso, eu falei assim, eu acho que é aqui que eu quero estar. É aqui onde eu quero me enraizar para não me perder nesse jogo perverso que é a política velha, né, essa política que ainda existe. Eu não quero me perder nesse lugar, porque eu tenho um coração enorme, gigantesco. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Então eu preciso de uma raiz. Eu sempre penso assim, por exemplo, quando a gente tem a nossa família, a gente tem uma família que nos dá uma estrutura, a gente consegue alcançar muitas coisas na vida, porque a gente tem raiz, a gente tem base. Então eu pensei num partido nessa perspectiva e escolho o PDT porque Brizola foi o primeiro governador da história do país a nomear a primeira secretária mulher negra, a primeira secretária de Estado, uma mulher negra, a doutora Edialeda Salgado, né? Então, veja, o PDT ele tem uma história de origem, de fundação, que me impressionou, e eu falei, é nesse partido que eu quero estar. Então eu me filio em dezembro de 2020. E decido, então, fazer esse trabalho de base com o movimento negro.
E a partir daí foi isso. Então, acabou que o ano passado, né, eu conquisto a liderança do movimento negro através de 3 meses aí de articulação com o presidente Valdo Paixão, que hoje é quem senta na cadeira que foi de Abdias do Nascimento, que foi de doutora Edialeda Salgado. Então, é um homem do movimento negro extremamente responsável e íntegro na luta antirracista. Hoje digo, né, eu confio muito no presidente Paixão, é o meu mentor político também, né, estou aqui representando esse legado aqui no Paraná. E aí começa, então, todo esse trabalho, né, como secretária estadual do Movimento Negro, dentro do PDT, participando das reuniões, né, representando esse movimento negro tão diverso, tão plural, e ao mesmo tempo as pessoas perguntando, mas e Elis, o ano que vem, você não vai ser candidata? Eu não entrei para ser candidata ainda, eu, né, entrei com uma outra perspectiva, quero mostrar trabalho, quem sou eu na fila do pão para achar que eu tenho que chegar já ocupando um espaço que outras mulheres negras com certeza também querem. Eu quero ser escada para o meu povo subir também. Não quero que me sirvam de escada para eu subir. Eu quero ser escada para o meu povo subir. E aí, só que aí as perguntas foram tão frequentes que eu parei para pensar e analisar. Tá, mas e se eu fosse sair candidata? O que eu ia querer realmente? Qual que é o cargo que eu quero estar? Aí foi onde eu refleti e falei, então é isso. É no Senado Federal que eu quero estar. É ali que eu sei que a transformação estruturante que o nosso país precisa para ontem, é ali que eu vou conseguir fazer esse trabalho. E aí eu falo, não, então é assim, ó, pessoal, para proporcional eu não tenho interesse, mas se for para majoritária, em especial para o Senado, eu quero. E então, em outubro do ano passado, eu apresento o meu nome como uma opção para o partido, eu formalizo essa minha intenção de concorrer ao Senado em fevereiro desse ano, através de uma carta protocolada, né? E passo, então, a falar, não, então é isso, vou me manter firme e íntegra nesse objetivo, porque não, eu posso ser uma opção para o partido. É triste um partido que não tem uma opção para escolher, para levar, para colocar, para fazer um trabalho bonito durante uma campanha eleitoral. Então, levando nessa perspectiva, olha, eu estou colocando meu nome à disposição para ser uma opção para o partido apresentar para a sociedade, dizer, a gente é sim um partido democrático, a gente é sim um partido que quer que a democracia avance no nosso país, uma democracia que seja representativa, efetivamente representativa, né? Colocando quadros com mulheres negras competentes e capacitadas para estar nesses espaços também. Então, eu entro mais nessa perspectiva, tá? E a partir daí as coisas vão se desenrolando até agora, e eu mantenho o meu posicionamento e que eu digo, e encerrando aqui essas 2 perguntas que eu acabo falando bastante, né? Eu sou uma faladeira, eu sou uma tagarela, se deixar eu falo mesmo. É para falar mesmo. Então, eu chego nessa perspectiva porque, Danilo, eu sou só a primeira mulher negra que hoje representa o movimento negro no estado do Paraná. Depois de mim, outras virão. E depois de mim, eu hoje represento um posicionamento que outras mulheres negras também vão ter. Eu não posso desistir, porque eu não tenho escolha, eu não posso desistir. A nossa luta ela é diária, ela é contínua. A gente não tem como desistir, porque o racismo estrutural continua perpetuado na sociedade. São as pessoas negras as que mais sofrem a violência do Estado. A polícia, isso a nível mundial, não é só no Paraná, é a nível mundial. A polícia ela olha primeiro a cor do indivíduo, para depois saber quem ele é. As mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica, as que mais sofrem violência sexual. Então, a partir disso é que eu digo, eu não desisto porque a luta é diária e contínua. O não vai continuar existindo. A gente está aqui em busca do sim. Qual que é o nosso sim? O sim é que a gente tenha uma sociedade efetivamente democrática e representativa para que todas as populações tenham acesso à educação com qualidade, à saúde com qualidade, a emprego e renda, a moradia digna, que não estejam passando fome. O Brasil voltou no mapa da fome. Isso é um absurdo. Né? Quem são as populações mais impactadas? A população negra, a indígena, a quilombola, a caiçara, a cigana, a ribeirinha, as mulheres.
são as que mais sofrem quando um sistema desse passa a ser cada vez mais opressor, sabe? Então eu digo assim, eu não preciso ser a primeira mulher negra do estado do Paraná a me tornar senadora, eu não preciso ser a primeira mais jovem da história do país, eu estou aqui para abrir caminhos, eu estou aqui para dizer assim, mulheres negras a gente chegou, a gente vai ficar, e depois de mim outras virão. E elas virão com essa força que é ancestral, porque a nossa resistência ela é desde que primeiros africanos pisaram em território brasileiro de maneira forçada, que foram sequestrados de África para fazer uma travessia forçada para chegar aqui e serem escravizados. A partir dali nasceu a nossa resistência, então a gente tem que continuar resistindo. E eu continuo resistindo, Danilo, continuo dizendo, é ali onde eu quero estar, porque quando eu estiver ali, todas as mulheres negras também vão estar. Quando uma mulher negra se movimenta, Danilo, já dizia Angela Davis, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então é a partir daí que eu continuo me posicionando, dizendo, não sou eu que escolho, eu coloco meu nome como uma opção para o partido. Uma opção que eu acredito que vai representar a juventude, vai representar a população negra, vai representar sim as mulheres, porque eu também sou uma mulher, vai representar a população LGBTIQIA+, tá entendendo? Vai representar a classe trabalhadora, porque eu também sou a classe trabalhadora, vai representar as mães, porque eu também sou mãe, entende? Então, assim, tem várias questões, assim, que eu olho e falo assim, olha, é isso, o que é a política se não é a gente representar as lutas coletivas? Você falou sobre violência, sobre segurança pública. Amanhã você participa de um encontro que fala sobre segurança pública. Qual que é a tua visão, Elisa, sobre a nossa segurança, a segurança pública no estado do Paraná, e o que pode ser feito, né, aos teus olhos, o que pode ser feito para melhorar isso? Esse é um tema bem delicado, porque a gente tem que olhar também, Danilo, para a origem da polícia, né? Por que a polícia foi criada? E aí a gente tem um histórico realmente que é não é defender o povo, né? É defender os interesses dos que detêm o capital. Então a gente tem aí um resgate histórico que a gente tem que fazer. Hoje a gente tem uma polícia que não tem uma educação antirracista na sua formação, a gente tem uma polícia que está precarizada, os policiais também, a classe trabalhadora também existe, né? Os policiais também são classe trabalhadora, também tem as condições de trabalho desses trabalhadores que têm que ser observadas, o salário que estão recebendo. Então, hoje, o índice de mortalidade de policiais é maior quando eles estão fora de serviço, porque eles estão fazendo os bicos, né, as taxas que eles fazem como seguranças particulares, para poder complementar a própria renda, entende? Então, assim, quando a gente fala de segurança pública, as pessoas, a primeira coisa que pensam é polícia, né? É a polícia. Mas elas também não pensam nas escolas. Qual é o papel da polícia junto com as escolas? Quem está pensando na segurança dos professores que estão trabalhando em escolas localizadas em regiões com uma criminalidade muito alta? A evasão escolar dessas localidades é muito grande, porque os professores não conseguem continuar nesses espaços, as crianças não conseguem criar identidade com essa professora, com esse professor, para daí ela conseguir adquirir esse conhecimento. Todo mundo sabe que a melhor coisa para uma criança aprender é quando ela sente afinidade com uma professora, com um professor. Se existe uma alta rotatividade desses professores, essa criança ela perde o interesse na aprendizagem. Isso se dá aí a consequência, a evasão escolar. A criança não quer ir para a escola. A professora ela tem medo de ir para a escola para trabalhar, porque os alunos também estão num lugar de violência em que eles reproduzem essa violência dentro das escolas. A polícia, ao invés de auxiliar nesse enfrentamento com mais cuidado, né, olhando o ser humano como um ser humano e não simplesmente só como um corpo, acaba perpetuando também essa violência, né, que vem aí dessa ausência de políticas públicas nessas determinadas regiões que a gente tem do nosso estado, especialmente aqui em Curitiba, né, que eu posso falar um pouquinho melhor por Curitiba.
e pensando em todas as regiões periféricas, que toda cidade tem, até a mais pequenininha de 4 mil habitantes, ela tem uma pequena área de periferia, né, que está ausente o olhar, está ausente o Estado. Quando o Estado está ausente, é onde a gente sabe que a criminalidade cresce, a criminalidade aumenta. Então, quando se fala em segurança pública, na minha perspectiva, é primeiro pensar quais são as condições de trabalho dos profissionais que estão atuando na área de segurança pública. Para além disso, o que eles estão aprendendo, qual é a formação que eles estão tendo? Eles estão tendo uma formação para olhar para o ser humano ou para defender interesses econômicos? E aí, quando eu olho, por exemplo, para o judiciário e as ações de despejo, eu percebo que é onde a polícia está. Ela está ali para expulsar, para defender o patrimônio, ao invés de defender a vida. Ela não está ali para defender a vida, então está invertido, os valores da polícia, na minha perspectiva, eles estão invertidos. Mas isso não é uma responsabilidade da própria instituição, isso é uma responsabilidade do Estado, do modo geral, porque só o Estado pode dizer qual é o tipo de educação antirracista que tem que ter dentro da formação dos policiais, quais são as condições que esses policiais estão enfrentando no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho, e qual é a relação desses profissionais, dos policiais, junto com as escolas, especialmente as escolas de periferia. Como que está sendo o trabalho deles lá? Será que é um trabalho humanizado? Ou melhor, um trabalho adequado, porque humanos todos somos? Né? Como é que está sendo isso tudo, sabe? Então é isso, é aquilo que eu te disse, eu sou uma pessoa reflexiva, então eu olho para as coisas e fico refletindo sobre como chegou até esse ponto, mas para além disso como a gente pode resolver isso, e é pensar em soluções criativas, né? A gente tem um problema enorme para resolver, mas uma cabeça só não pensa esse problema, a solução desse problema, e por isso que tem que ser muito criativo. Para ser criativo, é igual quando a gente vai fazer um trabalho, né? Quando são só 2 mãos, fica um jeito. Quando são 4 mãos, é outro. Quando são 6, é outro completamente diferente. Então, pensando nessa perspectiva também de trabalhos coletivos, né? Para a gente conseguir chegar em soluções criativas para esses problemas estruturais que hoje a gente enfrenta dentro desse tema que é a segurança pública. E a maioria das soluções desses problemas, acho que a base da solução dos problemas, né, de grande parte disso, é uma educação realmente com qualidade, né? Eu acredito que está no partido certo mesmo, é o partido que mais lutou por educação, com Brizola como governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? E a saúde pública, Elisa, o que você tem para dizer para a gente aí? Temos uma saúde pública igualitária no Brasil, para rico, para pobre, para negro, para branco, ou não? O que você tem para dizer para a gente? Bom, começa pelo início da criação do Sistema Único de Saúde também, né? Que isso também foi uma luta do movimento negro. Porque até a criação do Sistema Único de Saúde, a população negra não tinha acesso à saúde. Quem tinha acesso à saúde era a população branca. Então essa é uma conquista, e essa é uma conquista que vem sendo cada vez mais sucateada, especialmente com o atual governo federal. O que nós temos hoje de saúde pública, quem tem acesso à saúde com qualidade são pessoas que têm condição de pagar por um plano de saúde, são poucas as pessoas na sociedade que têm essa possibilidade, essa condição, né? Quando a gente vai falar de plano de saúde para uma pessoa idosa, é quase R$1.000 uma mensalidade, então é quase um salário mínimo. Quem é que tem quase um salário mínimo sobrando para poder pagar a saúde? Né? Para poder pagar, para ter um bom atendimento, para ter um bom hospital, e ainda assim ainda é deficiente, né? Porque muitas vezes é isso, né? Eu vejo que a humanidade hoje ela perdeu esse lugar de humanidade, sabe? De tratamento adequado, de tratamento humanizado. Isso vale para todos os espaços, tanto do setor privado quanto do setor público. Mas no setor público é pior. No setor público a gente tem o sucateamento dos hospitais, a falta de condição de trabalho também dessa classe trabalhadora, que na sua grande maioria são enfermeiras e enfermeiros. A gente tem aí médicos com jornadas extenuantes de trabalho. E a gente tem também o racismo estrutural nisso tudo, que é o quê? Quando uma mulher... Por que as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica hoje?
Porque existe no inconsciente, no imaginário da branquitude, desde a época da faculdade, na sua grande maioria, as pessoas que se formam em medicina são pessoas brancas, né, tem muitos, a maioria também são homens brancos, né, então a gente sabe que existe também esse lugar de privilégio dos homens brancos também na área da medicina, mas é gritante, né, pense, quantas vezes você foi atendido por um profissional negro da área de saúde, um médico especialista, né, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Né? Então, assim, essas reflexões as pessoas elas deixam de ter, elas acreditam que não é preciso fazer, mas por que não existem médicos? Aqui no Paraná nós somos 34%, de novo, a conta não fecha. Por que no postinho de saúde só tem profissional branco? Né? Por que no hospital público só tem profissional branco? Quem é que está tendo acesso à universidade pública para conseguir alcançar esse espaço, essa sanção social? E aí, no imaginário da branquitude, a mulher negra, ela é mais forte, ela não sente tanta dor, porque se condicionou nesse período de escravização, né, que foi perverso, que foi cruel, de que pessoas negras não sofrem, de que pessoas negras não sentem dor, porque não são pessoas, são objetos, são propriedade. E ficou isso no inconsciente, e veja, é estrutural, a culpa não é de ninguém, a responsabilidade é de todos. A gente não tem que ficar mais falando sobre culpa, de quem é culpa, de quem é a culpa. Não tem culpa, gente. Tem responsabilidade, o problema existe, e essa responsabilidade é de todos. Então, quando a gente vai falar sobre acesso à saúde, a gente tem classe social, então quem tem uma classe social maior acessa com melhores condições à saúde, e daí não é a saúde pública, muitas vezes é a saúde privada. Quando se trata de pessoas da mesma classe social, quando a gente diz de acesso à saúde pública, o tratamento vai ser sim diferente se for uma pessoa preta ou se for uma pessoa branca. O tratamento é diferenciado, e é diferenciado num sentido muito ruim, não é num sentido do tipo, alguém vai ter um tratamento melhor, não. Todo mundo está tendo um tratamento ruim, porque a saúde pública no Brasil está cada vez mais precarizada, está cada vez mais sucateada, é necessário fazer investimento nessa área da saúde pública mesmo, mas pensando nessas perspectivas, né, de condição do ambiente de trabalho, das condições da classe trabalhadora, né, quem são as pessoas que estão ali na linha de frente, estão tendo educação também, qual é a formação que essas pessoas estão recebendo, elas têm uma formação adequada para olhar para o ser humano sem olhar para a cor de pele dele, ou, por exemplo, sem olhar para a condição sexual ou identidade de gênero dessa pessoa. A gente não está tendo isso, sabe? Então, a gente volta no lugar da educação. A educação ainda, ela continua sendo a linha principal, né? Para a gente conseguir fazer essa transformação estruturante de combate e enfrentamento a um racismo que hoje, ele não é só aquele que ofende individualmente uma pessoa, mas ele é um sistema que privilegia quem é branco. Porque a pessoa que é branca, por que a maioria das pessoas acha que é mimimi? As pessoas brancas falam, não, racismo não existe. Ela não é perseguida no supermercado quando ela entra para fazer uma compra. Ela não é perseguida dentro de uma loja de marca, ou, por exemplo, acontece muito comigo isso, eu chego num lugar para comprar um tênis, uma roupa, uma loja um pouco mais cara, a pessoa olha para mim de cima e embaixo e fala assim, mas esse aqui é mais caro. Aí eu olho e falo assim, e daí? Se é mais caro ou não é mais caro? Que diferença isso vai fazer, entende? Então a pessoa ela já pressupõe que eu não tenho dinheiro para pagar por aquilo, sabe? E enfim, aí voltando na saúde pública, ela é nesse sentido, sabe, Danilo? A gente tem uma diferença de tratamento muito grande. O ano retrasado, eu fiquei sabendo de um companheiro do nosso partido que a esposa faleceu no corredor de um hospital público, sem nenhum tipo de atendimento adequado, morreu à míngua, porque ela estava com câncer, era terminal e ia morrer mesmo assim, entende? Tipo, morreu ali sem assistência nenhuma, porque era inevitável a morte dela, e daí é um ser humano, está sofrendo, precisa ter atendimento com amor, com acolhimento, com afeto. Diminuir a dor dessa pessoa é fundamental para manter a nossa humanidade, para manter o que a gente acredita que é a defesa da vida.
né? Ainda que a pessoa esteja no leito de morte, ela merece dignidade, ela não morreu sem dignidade, sabe? E isso é muito triste. A única forma que eu vejo de realmente a gente conseguir avançar é ocupando a política, e é ocupando a política com quadros representativos, né, com a pluralidade e a diversidade que é a nossa sociedade paranaense. Na pandemia agora, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, apesar de tudo, ainda mostrou a sua força. Dia 25 agora, Elisa, é uma data muito importante para o movimento negro, né? Que é Dia da Mulher Negra e Dia Nacional de Teresa de Benguela, é isso? Isso mesmo. Ela era uma mulher escravizada que virou rainha e liderou um quilombo. E isso em 1700 e tanto, entende? Então, assim, além dela, a gente também tem a Luísa Marim, a gente tem a Aqualtune. A história de Aqualtune também é uma história incrível, maravilhosa. Mas esse dia, 25 de julho, eu falo assim, né, a gente teve uma roda de conversa no dia 8 de março, entre mulheres pretas a nível Brasil, falando do nosso incômodo com a data do 8 de março, o quanto ele não nos representa efetivamente enquanto mulheres pretas. E aí a gente tem como data mesmo que nos representa a data do dia 25 de julho, né, que é a data da mulher negra, latino-americana e caribenha. E também o dia de Teresa de Benguela, que é uma forma de resgatar todas as mulheres negras que se levantaram contra o sistema escravagista. É uma data muito significativa, uma data muito importante para o movimento negro, mas não só para o movimento negro, sabe? Eu acredito que para ressignificar toda a história da sociedade brasileira, que ainda hoje é ensinada para as crianças a partir de uma única perspectiva, que é da perspectiva eurocêntrica, que é trazendo como os portugueses descobriram o Brasil. Não, os portugueses invadiram o Brasil. A única participação da população negra nos livros de história, que pelo menos eu tive acesso quando criança, era como escravos, não era nem como escravizado, porque escravo é como se... até a terminologia está incorreta. É uma pessoa que foi colocada numa condição de escravizado, não é um escravo. Né? Então a gente tem aí, né, a apropriação cultural, a apropriação de conhecimento. O país foi construído com as mãos de pessoas pretas que foram escravizadas. Então, quando a gente comemora o dia 25 de julho, a gente está falando qual é a nossa participação na construção da sociedade brasileira. E não foi como escravo, foi como pessoa colocada numa condição de escravizado e que foi explorado na cultura, no seu conhecimento, na sua capacidade, não só na sua capacidade intelectual, mas também braçal. A gente tem aí, por exemplo, a Igreja do Rosário, né, a Igreja dos Pretos do Rosário. Essa é uma igreja construída por mãos pretas. Quem é que engenhou tudo aquilo ali? Quem foi o engenheiro daquilo ali? A própria Catedral de Curitiba, entende? Foram engenheiros negros que construíram aquela catedral. Mas ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque se invisibiliza a contribuição da população negra no Brasil, em especial aqui em Curitiba, quando a gente tem que ouvir vereadores dentro da Câmara Municipal dizendo que não existe racismo em Curitiba, que se recusa a acreditar que existe racismo em Curitiba, que Curitiba não é uma cidade racista. E aí você olha no mapa da cidade, um mapa que a geógrafa Gláucia Pereira ela fez, o mapeamento da cidade, e onde é que está localizada a população negra. E ela está marginalizada, ou ela está dentro das favelas, por exemplo, da Vila Torres, do Parolim, né? Então, é muito triste a gente olhar para isso tudo e aí ter pessoas que ainda acham que é história, que não existiu, que é bobeira, que é bobagem. Então, Teresa de Benguela vem com essa data importante para dizer que mulheres pretas sempre resistiram a esse processo de escravização, que o povo negro sempre resistiu, que não houve benesse de Princesa Isabel na abolição da escravização em 1888.
E um dado curioso, Danilo, dessa fase, é que em 1878, eu vou arredondar números aqui, tá? Sim. Foi feito um censo da população brasileira, 1878, 10 anos antes da abolição da escravização do Brasil, da assinatura da Lei Áurea. Eram 10 milhões a população brasileira, eram 10 milhões de pessoas. Dessas 10 milhões, 4 milhões eram pessoas brancas, 6 milhões eram pessoas negras. Dessas 6 milhões de pessoas negras, 2 milhões estavam em condição de escravizado. Os outros 4 milhões já viviam em liberdade, ou já tinham sido alforriados, ou eles viviam numa condição de escravizado, porém com uma liberdade de ir e vir, que era o caso das quitandeiras, por exemplo, entendeu? Que elas vendiam frutas e verduras nas feiras da cidade, o dono, né, o patrão, permitia esse trânsito, e nisso elas articulavam várias coisas, entendeu? Com outras pessoas, com o próprio movimento abolicionista, né, que tinham essas quitandeiras como forma de afugentar pessoas negras que estavam fugindo da condição de escravizado, para levar para os quilombos. Elas conseguiam também, a partir daí, comprar a própria alforria, né, porque elas conseguiam vender e conseguiam ter um dinheiro diferente também nesse trabalho. Então, veja, não foi uma benesse da Princesa Isabel, né? 10 anos antes, essa era a estatística brasileira. 4 milhões já estavam em condição de liberdade, ainda que nessa situação de ainda ter um documento que precisasse de uma alforria, né? Ainda era propriedade de alguém, ainda assim tinha esse trânsito do ir e vir, essa liberdade, né? Então não foi benesse, foi luta do movimento abolicionista, foi luta de inúmeras mulheres pretas que ainda estão invisibilizadas na história do nosso país. E eleições 2022, Elisa, como que você vê aí o quadro que a gente tem hoje? Bom, primeiro, hoje a gente tem dentro do nosso partido, do Partido Democrático Trabalhista, o Ciro Gomes como nosso presidenciável. E eu estou junto com o meu partido. Hoje eu sou dirigente nacional também do PDT. Então, o que eu tenho eu estou aqui defendendo o nome da pessoa que o meu partido escolheu para levar o nosso projeto. Eu não idolatro políticos. O Ciro Gomes, ele é um homem competente e capacitado para estar ocupando esse espaço. Mas ele é um ser humano, ele também tem defeitos, assim como todo ser humano também tem defeitos, né? Então, nessa perspectiva, eu sempre falo assim, olha, gente, eu tô aqui esse ano, eu sou Ciro Gomes, assim como eu fui em 2018 também, mesmo não sendo filiado ao PDT, eu votei no Ciro Gomes, né? A questão da polarização, ela é muito grave, porque ela não nos dá essa condição de escolha, né? Essa opção que uma democracia ela exige, né? Que tipo de democracia é essa que a gente não pode escolher? Se eu digo que eu não sou Lula, quem é Lula diz que eu sou Bolsonaro. Se eu digo que eu não sou Bolsonaro, o bolsonarista diz que eu sou petista, que eu sou Lula. Entende? Então, assim, não tem sentido. Na minha cabeça não tem muito sentido isso. Eu falo assim, gente, não, pera lá, não é bem assim, não. A gente tem um projeto dentro do nosso partido, e esse projeto, o nosso partido colocou que vai ser levado por Ciro Gomes. Podia ser por outra pessoa também. Né? A gente não está aqui idolatrando político, a gente está aqui defendendo o projeto, e é o projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo, né, a nível nacional. A nível Paraná, a gente tem aí, né, o nosso partido, ele está passando ainda por uma reestruturação desde 2018, com a saída do Osmar Dias, né? Então a gente tem o nosso líder André Menegoto cumprindo com uma função e uma missão aqui no Paraná muito extenuante e grande que ele está fazendo. É um trabalhista que eu confio no trabalho do meu líder, né, de reorganizar esse nosso partido, de resgatar o nosso trabalhismo e de colocar, sim, o nosso partido na esquerda, porque é onde ele tem que estar. Nós somos um partido de esquerda, nós não somos um partido de direita, não somos um partido de centro-direita, a gente é um partido de esquerda. Então, esse resgate desse partido no Paraná, ele ainda está... Né, pouco tempo, foram só 4 anos, e no meio disso a gente teve uma pandemia que em 2 anos, né, todo mundo sofreu as consequências. Então hoje eu vejo assim que o ideal para o nosso partido a nível Paraná é lançar uma majoritária própria,
para manter esse fortalecimento, porque a gente aqui está falando assim, não, tudo bem, a gente não tem quadros competitivos no atual cenário, mas isso não significa que a gente tenha que perder a nossa identidade, ou melhor, que a gente perca o resgate da nossa identidade, que é o legado deixado por Leonel Brizola, por Abdias do Nascimento, por Darcy Ribeiro. Lélia Gonzalez também já foi pedetista, também uma de mulheres negras de maior referência para o movimento negro, especialmente o feminismo negro. Então, assim, eu tenho essa leitura, né? A gente tem hoje aí, o pessoal ali vai falando e acha que a eleição já está ganha, né? A gente nem começou a campanha eleitoral, o pessoal já fala assim, não vai dar Lula, não vai dar Bolsonaro. Mas eu falo assim, calma, gente, a gente ainda tem uma disputa eleitoral para fazer, né? Até dia 2 de outubro tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Então, até lá... A campanha nem começou ainda, né? Nem começou. E aqui no Paraná, a gente de fato não tem um quadro que a gente vai competir com o atual governo, até porque nas pesquisas ele ganha em primeiro turno, né? A gente sabe que nós somos oposição ao atual governo. Nós somos oposição ao atual governo, né? Ao governo do Ratinho Júnior. Agora, isso não significa que a gente tenha que se aliar a outros partidos, que também estão com pouca competitividade dentro desse cenário, né? E aí a gente tem que lembrar do quê? Que o nosso partido tem lideranças que podem ser projetadas para as próximas eleições, numa majoritária própria. A gente tem que pensar em quadros que defendam o nome de Ciro Gomes, porque a nossa prioridade para esse ano é sim a campanha presidencial, é Ciro Gomes que a gente tem que defender dentro do nosso estado. E é pensar também nesse resgate da nossa identidade enquanto partido de esquerda, que pode ser, sim, um partido muito forte aqui no estado do Paraná. Entende? Então, assim, eu acredito muito no PDT nesse sentido. Agora, de novo, é igual lá atrás que eu falei, essa não é uma escolha que eu sozinha faço, né? Essa é uma decisão que a executiva do nosso partido vai ter. E a executiva do nosso partido, eu confio no meu líder, que é o André Menegoto, já verbalizei isso para ele também, entendo muito bem qual que é a missão dele aqui no estado do Paraná, né? Ele é da nossa executiva nacional, então ele tem uma missão muito importante aqui e eu confio nele, confio na consciência dele, na competência dele, e eu estou junto com o meu líder. Independentemente das escolhas que forem feitas aí nos próximos dias, porque a gente está chegando na reta final, né? A convenção do nosso partido aqui no Paraná já está marcada. Então, independentemente disso, eu estou aqui para fortalecer meu líder, porque quando eu fortaleço meu líder, eu também estou fortalecendo o meu partido. Eu também estou dizendo assim, olha, é isso, se a gente não se der as mãos nesse momento, o nosso partido não cresce. E o que a gente quer é um PDT forte, é um PDT que realmente vai resgatar aquilo que Leonel Brizola queria para o nosso país, né? Leonel Brizola, quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele criou e construiu mais de 6 mil escolas. Lá no Rio de Janeiro, ele criou os CIEPs, que foram escolas aí que a gente tem companheiro aqui na capital, que é o professor Renatinho Conceição, que passou por uma dessas escolas de período integral. Quando ele fala de Leonel Brizola, o olho dele brilha. É um homem que está com seus 60 anos e que brilha os olhos de dizer assim, quando eu ficava doente, eu não precisava faltar à escola, porque quando eu ia para a escola tinha médico. Eu tinha 3 refeições por dia, eu fazia natação, eu tinha acesso a atividades extracurriculares que hoje não existe na educação pública, entende? Então é fazer esse resgate, é o resgate do nosso trabalhismo, né? É daquilo que eu acredito. Então, na minha perspectiva é isso, independentemente, né, das escolhas que o nosso partido for fazer, eu já verbalizei isso para o nosso líder, que é o André Menegoto, de que eu estou com ele, né? E sei que o que ele quer é o melhor para o nosso partido aqui no estado do Paraná. Eu acredito que uma majoritária própria fortalece o nosso partido, ainda que não seja competitivo, vai fortalecer nosso partido, vai fortalecer novas lideranças para as próximas eleições e vai mostrar que a gente está aqui sim para competir, para disputar e não arredar o nosso pé nessa disputa. Que a gente acredita no nosso projeto e vai defender ele até o fim. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha análise de conjuntura. E para a tua pré-campanha, Elisa, dia 22 de julho, é uma data marcante, uma data importante. Primeiro porque é meu aniversário, né? Então eu já estou assim, já estou em nível de comemoração.
E, para além disso, também é uma confraternização da minha pré-campanha, né? No momento que a gente vai estar ali junto com a equipe, junto com apoiadoras, apoiadores, amigos, né? E amigas que estão junto nessa construção também. Então, eu acredito que vai ser um evento bem gostoso, assim, dinâmico, né? Não quero que seja uma agenda política, quero que seja uma coisa que a gente vá confraternizar mesmo, sabe? Aquela coisa, assim, mais humana, digamos assim, né? E mais afetuosa também. Dia 22 de julho é aniversário da minha avó também, minha falecida avó já, né? Dona Angelina. Angelina. Né? Eu quero te agradecer a tua assessora, a Ana, né? Que eu conversei lá pelo WhatsApp, que cuida da tua agenda. É que são duas Anas. Tem a Ana que me assessora e tem a Ana que cuida da minha agenda. Eu tô cercada por Anas. Eu falo assim, a minha vida não seria nada sem as minhas Anas. A minha bisavó é Ana e a minha filha é Ana Júlia. Então também tem algumas Anas na vida. Então eu quero agradecer vocês aí, né, pelo atendimento que vocês tiveram comigo também. Um canal no YouTube pequeno, tenho poucos seguidores ainda, vocês não teriam obrigação nenhuma de conversar com a gente, mas estamos aí, foram super caridosas comigo, estamos aí conversando sobre a política e a política paranaense, que tem poucas pessoas falando sobre, né? Parece que a política brasileira está pegando fogo e no Paraná parece que está tudo meio morno, ninguém fala muito, né? Isso é uma verdade, viu? Isso é uma verdade. Mas, Danilo, queria agradecer muito pelo convite, tá? De estar aqui papeando, proseando com você sobre política, que para mim é uma coisa muito importante, é algo fundamental para que a gente consiga realmente ter um futuro mais adequado para as nossas crianças, para os nossos filhos. Pensando neles, inclusive, que eu me posiciono, né? Pensando nos meus filhos e no futuro deles, que eu me posiciono. Queria agradecer também quem está aqui assistindo, se quiser tirar dúvidas, né, entre em contato lá pelo meu Instagram, @elisaferreira.s. Me sigam lá, curtam as postagens, compartilhem, comentem, e é isso aí, vamos seguir em frente, porque o não já existe, Danilo, o não está aí, a gente está aqui em busca do sim. Isso aí, Elisa, obrigado, tá? Boa sorte na tua pré-campanha, na tua campanha. E o que precisar da gente, pode contar comigo aí, tá bom? Beleza, querido. Muito obrigada, viu? Um grande abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até. É isso aí, pessoal. Conversei com a pré-candidata a senadora pelo Paraná, Elisa Ferreira. Pessoal, você gostou do nosso vídeo? Dá like. Não gostou? Pode dar dislike, faz parte. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e teremos as próximas entrevistas aí, né? Vamos divulgando no canal e não perca, pessoal. É muito importante para o futuro do nosso estado, para o futuro do nosso país, você estudar em quem você vai votar. Escuta, assista debate, pesquisa, analisa currículo realmente do seu candidato, pessoal. Pessoal, quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau!